A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago um vídeo bastante interessante. Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo para ter uma melhor compreensão, amém? Nós vamos agora entender sobre o falar em línguas que aconteceu no dia de Pentecostes, relatado em Atos, e vamos também saber sobre o falar em línguas em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse dom. Vamos entender qual a diferença dos dois, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 6, que diz: E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aleluia. Então, no dia de Pentecostes, ao se reunir todos ali para ouvir a pregação, veio o Espírito Santo de Deus e encheu todos com muito poder e começaram a falar em outras línguas. Essas outras línguas relatadas aqui no dia de Pentecostes é a língua de cada nação, ou seja, naquele dia estavam reunidas muitas pessoas de várias nações, de diferentes nações. Então a pregação foi falada de acordo com a própria língua daquela pessoa de uma determinada nação, ou seja, foi traduzida aquela pregação e cada um entendeu porque cada pessoa ouviu aquela pregação de acordo com a sua própria língua. Então eles ficaram confundidos porque não entenderam aquela grandeza, aquele sobrenatural que aconteceu. Então aqui em Atos está relatando que falar outras línguas está referente às línguas de cada nação, como as pessoas começaram a ouvir a pregação de acordo com a sua própria língua, de acordo com o seu próprio idioma, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que diz: Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aleluia! Então nós vemos que aqui tem outro falar em línguas, aqui tem outro dom de falar em línguas, aqui tem falar em línguas estranhas. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que as línguas estranhas, elas não são faladas para os homens, mas para Deus em espírito, porque ali há mistérios. Então não é falada para os homens. Então aqui não é o dom de língua de cada nação, onde cada pessoa de cada nação vai entender de acordo com o seu idioma. Aqui é outro falar em língua. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é para falar para Deus e não para os homens. Então nós vamos analisar aqui olhando no versículo 5 que diz: E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, quando se fala em línguas estranhas, as pessoas não entendem, porque essas línguas não são para os homens, mas para Deus. Então, é preciso, ele diz aqui, o apóstolo Paulo fala que é preciso que haja intérprete e que cada um que fale em línguas estranhas, que ore para que eles possam também interpretar aquilo que Deus quer falar para a sua igreja, para que haja uma edificação na igreja. Então, quando alguém profetiza, está edificando a igreja. E quando alguém fala em línguas para si mesmo, sem ter intérprete, sem interpretar, ela está edificando a si mesmo, seu próprio espírito. Mas quando existe intérprete, ela está edificando a igreja, porque se há necessidade de interpretar, é porque Deus ele quer passar uma palavra, Deus ele quer dizer algo para a igreja. Então aqui nós vemos que existe o falar em outras línguas, que são as línguas das nações, de cada nação, que aconteceu no dia de Pentecostes. E aqui o apóstolo Paulo está falando de línguas estranhas, quando na verdade são as línguas que não é línguas das nações, não são os idiomas, mas é uma língua que é falada para Deus e não para os homens. Por isso, quando essa língua estranha é falada para os homens, é preciso que haja uma interpretação. Amém? Eu espero
que esse vídeo tenha tirado a dúvida de cada um de vocês e que Deus continue abençoando cada um de vocês, amém?